Dá licença, você nunca meu toma um café. café inteiro. Me dá meu café. Você não vai tomar. Vou sim. Não vai tomar. A pessoa quer Maria pegar Flor tem meu uma café. compulsão de deixar sobrar sempre um restinho de alguma coisa. Eu não consigo Não entender. deixa nada. É sempre Você um que tem uma negocinho. compulsão de deixar sempre alguma coisa na louça. Você nunca consegue lavar a louça inteira da casa. Sempre tem alguma coisa. Nunca lava o copo. Tem sempre uma taça que rola e você fala, minha mão não cabe dentro da taça. Minha mãe não cabe dentro da taça. Minha mãe não cabe dentro da taça. Oi, gente, como vocês estão? Domingueira aí, alucinada, o quê? País caindo, caos, crise política, crise econômica, crise da pandemia do coronavírus. E vai parar onde, aqui, a gente? A gente vai parar Esse vídeo onde? aqui é para salvar a vida de uma pessoa específica. Uma pessoa específica, mas como a gente trabalha aqui com um processo de identificação entre pessoas e pessoas e pessoas, talvez tentando salvar a vida de uma pessoa específica, a gente consiga ajudar a vida de outras pessoas específicas. E essa pessoa tá sofrendo. A pessoa está sofrendo. Então esse vídeo aqui, ele vai tentar enfrentar o que seria essa situação, o que é essa situação, de além de enfrentar as mortes todas e a instabilidade econômica toda e tal, ter que conviver com uma pessoa, uma dessas pessoas raras da nossa espécie humana, que continua achando que o Bolsonaro tem razão. Não são raros, são 20% da população. Considerando a espécie humana inteira, 7 bilhões, 20% da população brasileira, que ainda acha que o mundo inteiro agora está olhando e falando, quem? Então tem 20% do, né? É tipo, o mundo inteiro tá olhando e falando assim, cara, gente, vocês estão vendo o que tá acontecendo no Brasil? É isso mesmo? Vocês estão vendo? É isso que tá Além de eles rolando? estarem lidando com a pandemia, Tem um cara Tem um fazendo cara esse negócio que- andando de jet ski. O que tá acontecendo? o presidente dele tá andando de jet ski. Esse presidente está assumindo num pronunciamento em rede nacional que ele realmente pediu para olhar a investigação da Polícia Federal sobre o filho dele, 04, 01 e tal. Né? Ele falou isso mesmo, assim? Ninguém falou nada? Isso está acontecendo? Está acontecendo? Tem esse vídeo que ele falou, escuta atrás da porta, antes que ela engravide, antes que ele use drogas, eu quero saber de tudo e tal. Isso aí está acontecendo. Então, o mundo... Isso tá acontecendo. Isso você- realmente. cara, você que tá tá aí vivendo agora, isso. você tá vivendo isso. Você Você tá pode vivendo pensar, cara, eu tô vivendo uma parada histórica. Lembra É. assim, os nossos pais falam assim, não, porque em 68, Que maravilha. o impeachment do Collor, sei lá o quê. Depois Eu tava lá na Praça dos Três Poderes com a coisinha impeachment. Eu que escrevi, eu lembro. 89 ele se elegeu. Quantos anos eu tinha? Devia ter 9 anos. 90, enfim, eu tava lá. Fui lá, minha mãe me levou. Impeachment, fora Collor. 2 L's, o Collor. mas o lembra? Collor, ele foi realmente animado, né? Porque ele congelou as poupanças, tipo assim, não tinha mas como... nada se compara ao que o Bolsonaro... Não, nada se compara, Na nada história, se assim, compara. o Bolsonaro é top 5 da história da humanidade, eu acho. Eu quero só fazer aqui um depoimento, dizer que todas as minhas fichas nesse momento, todas as fichas que eu tenho estão em Celso de Mello. Celção de Mello. Não me decepciona, Celso por de favor. Mello é o cara do Supremo que vai julgar o negócio. Mas enfim, tem uma cadeia de gente, é Rodrigo Maia, Aras. Mas esses aí eu não, esses aí eu sei que eles podem decepcionar. O Celso de Mello, especificamente, eu acho que ele não vai me decepcionar. E eu acho que ele vai liberar o vídeo do século. Porque a gente pessoal. quer ver esse vídeo comendo pipoca, e ali animado, e falar, olha lá, ele não tá falando com o Heleno sobre o GSI, ele tá mesmo falando com o Sérgio Moro sobre a Polícia Federal. Enfim, minha gente, mas aí o que acontece? Nessa situação que a gente tá vivendo... Depois que de tudo isso, Depois de todo tudo esse isso. panorama que nós temos, Que é uma ainda situação tem Kafka, gente... é uma situação Kafka mesmo. Só que é como se todos nós fôssemos o camarada do processo. Vocês já leram o processo do Kafka? Então ele entra lá, ele passa por aquela situação absurda. Enfim, o Kafka trata disso em alguns lugares, mas assim, no processo acho que é como se todos nós fôssemos o Joseph K, né? E a gente tá vivendo aquele negócio e a estrutura inteira parece dizendo pra gente, não faz sentido, a gente não vai respeitar nenhuma razoabilidade, a gente vai arrebentar com a sua vida. Enfim, Bolsonaro. Mas aí vou falar, que você ia falar? Vou falar. Não, porque o que eu quero dizer é que nesse momento nós temos realmente muitas provas de que que PR... Presidente da República. Adoro o PR. Que PR, o nosso maravilhosão aqui, Jair Messias Bolsonaro, eleito por esse país, cometeu crimes, pessoal. Vários crimes, pessoal. Crimes de verdade, crimes sérios. Então, nesse momento, nós temos provas de que PR cometeu crimes. Temos sim provas. Celso não me decepciona. E aí, eu quero entender a psique do ser humano que neste momento ainda está dizendo, os 20% que estão aí, que o pai de você, o seu pai, o seu avô, a sua mãe, seu tio. meu tio, os meus 2 tios, a minha tia, tem pessoas, Que tia? não a minha outra tia, mulher do meu tio. Ah, bom.
Não é minha tia. Mas, o quê? Não é aquela... Não é da minha família, não. Sim. Só os meus 2 tios. Meus 2 tios, entendeu? Então, você que tá aí, eu me identifico com você. Como é que esse brother, agora, nesse momento, que temos sim, por A mais B, o presidente dizendo... Você, Moro, tem 27 superintendências. Eu só quero uma, a do Rio de Janeiro. Agora eu tenho a tarefa aqui dificílima de tentar explicar pra vocês o que acontece com a psique, como a Flor tá usando aqui uma palavra belíssima, psique, linda palavra, com a psique desse sujeito que nesse momento tá dizendo, não, o Bolsonaro é boa pessoa, ele tem razão, o Bolsonaro tá certo, o resto todo é que tá errado, o resto inteiro, as outras 6 bilhões, sei lá, 900 e tantas milhões de pessoas é que estão erradas, o Bolsonaro tá certo. Então, enfim... O que acontece? Agora, presta atenção que agora é um momento sério desse negócio aqui e vai ser importante para você saber lidar com muitas situações que podem acontecer nos próximos dias da sua vida. O que acontece com o que a gente está vivendo? Isso que a gente chama de processo de negação. O que é um processo de negação? É quando um sujeito se depara com a realidade, mas a realidade é muito dura para ele. Ele não consegue aguentar aquela realidade, ele não consegue enfrentar aquilo e aí ele inventa uma outra realidade. Ele faz uma quebra e fala, não é isso. Aí ele pode simplesmente fazer uma negação, falar, por exemplo, eu não aguento lidar com a morte do meu pai, eu falo, meu pai não morreu, ele só se mudou de estado, ele está ali morando em outro lugar. Eu posso falar isso, mas não, eu não vi sendo enterrado, então ele não morreu, por exemplo, né? Isso é outra coisa que eu posso, por exemplo, começar a fantasiar que meu pai está em outro lugar, ou que meu pai me ligou, ou que meu pai apareceu, ou que eu vi o meu pai. Eu posso ter delírios visuais, eu posso ter delírios auditivos. Eu faço uma quebra com a realidade, uma quebra que é característica do processo psicótico. É verdade. Mas então, nesse momento... Mas isso aí é o Bolsonaro, né? Não, o Bolsonaro, não vamos entrar no Bolsonaro, porque o Bolsonaro pra mim é um perfil mais muito complicado. Muito. É uma das coisas que mais me interessa hoje é tentar entender como é que funciona o Bolsonaro. Eu não acho que é simples o Bolsonaro. Acho que o Bolsonaro é um borderline, ele tá em vários... Ele faz um cruzamento de vários transtornos distintos. Mas enfim, beleza. Mas esse camarada tá em negação. Esse cara, o pai desse cara que mandou essa pergunta pra gente, falou: meu pai é bolsonarista, como é que... Esse cara tá em negação. Esse cara, o seu pai, ou quem tá ainda falando, não, era escolha dele trocar assim o diretor-geral da PF, é escolha dele. Poder dele, né? É poder dele e tal, é prerrogativa do PR. Então, quem tá falando isso tá em negação. Por que você faz com alguém que tá em negação? Não adianta pegar a pessoa que está em negação, estapear a cara dela e falar, isso é mentira, você está em negação. Não adianta. Porque essa pessoa fez a negação porque ela não aguenta o real. Ela não aguenta. O real é muito duro para ela. Ela não tem estrutura psíquica para enfrentar o real. Então ela faz uma quebra. Nesse momento aí, o que você pode fazer não é dizer para ela que ela está fazendo uma quebra, porque não vai adiantar, ela só vai sofrer mais, porque a quebra foi a melhor coisa que ela conseguiu fazer. A outra opção seria pior para ela, porque ela se sentiria de fato totalmente desestruturada. Entendeu? Ela não acha que ela tem condição de enfrentar o real do jeito que ele está posto. Então ela faz essa quebra, ela faz uma versão mais razoável do que seria o real. Nesse momento não adianta falar para ela que aquilo não é o real. O que adianta fazer nesse momento, se você tiver a paciência de lidar com seu pai, ou então você pode esperar a pandemia acabar e simplesmente se mudar e nunca mais falar com seu pai, mas acho que isso não é a melhor opção. É a melhor opção. Não é a melhor opção. É a melhor Talvez opção. não seja a melhor opção. Melhor opção. Mas o que você pode fazer agora nesse momento é tentar fornecer apoio afetivo para o seu pai, para que o seu pai talvez se sinta menos sozinho no mundo e não precise construir essa figura idealizada que ele não pode quebrar, que é o Bolsonaro, para sustentar o psiquismo dele. Ele construiu essa figura, esse grande líder, essa figura aí tal que é a lei, que é o correto, que é o bom, que é o que funciona. E se ele quebrar isso, toda a estrutura ética dele, toda a estrutura de lei dele, toda a base que está sustentando a lógica da vida dele, quebra. Vai se desmilinguir e ele não aguenta. Mas tem que ter paciência, né? É seu pai, talvez seja a melhor opção, você vai ter que lidar com ele provavelmente, mas enfim... Nesse momento agora, se você quiser fazer isso, enfrentar esse negócio, você vai ter que falar, pai, vamos ver um filme aqui sobre uma outra coisa, pai, vamos assistir tal coisa aqui, vamos conversar, para que seu pai talvez terapia também sempre ajuda, mas para que seu pai talvez se sinta um pouco menos sozinho, ele sinta que ele pode contar com outras relações afetivas, que não precisam ser nesse campo de idealização psicótica, psicotizada, que é acreditar no Bolsonaro ainda hoje em dia. Então, para que ele possa entender, poxa, talvez ele possa aos poucos abrir um lugar e falar, talvez o Bolsonaro não seja perfeito, mas eu tenho meu filho, com quem eu posso conversar, com quem eu posso contar, para quem eu posso ligar, meu filho e tal. Então, talvez construir laços afetivos nos quais ele se sinta amparado seja um melhor caminho do que estapear a cara dele e esfregar a cara dele na capa da Folha de São Paulo de hoje, que mostra o negócio do Queiroz. Talvez seja melhor fazer isso do que postar o negócio do grupo de WhatsApp da família, expondo ele para uma situação de ridículo que ele vai ter que negar. Entendeu? Não faça isso com seu pai. Tipo, eu faço.
Não faça isso com seu pai, tenta ajudar o seu pai, ou a sua tia, ou a sua avó, ou qualquer pessoa que esteja nesse processo. Esse processo é uma saída que o psiquismo deu para tentar sobreviver. Como diria o nosso querido amigo Freud lá atrás, muita gente que vê, a doença psíquica é uma tentativa de cura mal sucedida. Vou repetir, a doença, o adoecimento psíquico é uma tentativa de cura mal encaminhada. Percebe o que eu estou querendo dizer? Então não adianta tentar quebrar essa tentativa. Isso foi o melhor que o psiquismo dela conseguiu fazer. Deu pra entender o que eu tô querendo falar? Deu pra entender o que eu tô querendo falar? Não, super deu pra entender. Agora, realmente, pegar esses brother que agora acreditam no Bolsonaro, esses 20% que estão aí, e pegar na mão deles e ver o filminho, tá difícil pra caceta. Tô falando se for o seu pai. Eu não tô falando pra gente cuidar de todos os surtados. Isso não dá, não tem, vai estourar o sistema de saúde. Não tem como internar essa gente toda. Não dá, não tem lugar. Não tem lugar. Mas o seu pai, cuida da sua família, ou se for o seu filho, pode ser, tem alguém, uma mãe aí pensando, meu filho é bolsonarista, é mais raro, mas meu filho é bolsonarista, meu irmão é bolsonarista, vai com calma, fala... Minha mãe saiu do grupo da família, ela já não se relaciona mais, eu fiquei porque eu gosto do quê? Do embate, eu fico mandando tudo que tem a Flor mandou hoje o negócio do Batman batendo na cara do Robin, fala, você não entende, como é que era o negócio? Não me lembro agora, mas era muito bom, um meme assim desses. Do Batman estapeando o Robin, sabe aquele? E você tá vendo que o Bolsonaro e tal, mas aí a pessoa é capaz dela responder que na verdade o Batman é um herói comunista, que sempre se soube que os americanos produziram o Batman pra fazer por debaixo dos panos uma defesa ao comunismo. É capaz, as pessoas estão falando, gente, que o Dória é comunista nesse momento, o Dória é comunista, eu vou aproximar, o Dória é comunista. Você tá entendendo? Não tem condição, a pessoa tá em negação mesmo, não é brincadeira. No meio da pandemia, já são 2 ministros que pulam fora desse governo. Nesse momento, da saúde. Todo mundo vai pular fora. Então, nesse momento, a gente vai vendo quem está em negação de fato psicótico ou quem é só mau caráter. Quem é só mau caráter vai pular fora. É o rato do navio do Titanic, aquela cena. Então, a galera que vai saindo antes e tal. Você vai ver, não, o cara então é só mau caráter, ele só não tem ética, então ele vai sair fora agora. Quem está em negação mesmo é uma outra situação. Ou quem está muito tramado, desde lá no fundo, que não pode sair, porque se sair, vai se expor, né? Então vai acabar sendo preso também. Os militares. Eu só penso que talvez a gente volte a ser governado por um militar. Desculpa, mas o nosso querido Bolsonaro é um capitão da reserva, que foi, aliás, expulso nada expulso, aquilo ali não vale nada, vale R$10 aquele rapaz. Então, enfim, mas, gente, é difícil, eu sei que é difícil, mas talvez abrir outros campos de diálogo seja mais interessante do que partir para o embate com as pessoas com as quais você realmente se importa. A outra coisa é realmente pensar em que caminho que a gente tem para esse país para aprender a votar e pensar numa Câmara dos Deputados melhor e tudo isso que a gente sabe. Isso é uma coisa que a gente precisa pensar muito séria, porque nós elegemos, e quando eu digo nós, eu não estou dizendo você talvez não tenha votado no Bolsonaro, tenha votado no Haddad, eu não votei no Bolsonaro, votei no Haddad. Emanuel não votou porque ele não vota, o voto dele tá lá em Brasília, não vem falar não que você não vota. Não, mas e ele vai refazer isso, ele vai lá pegar o negócio. Vai parecer que a gente está defendendo o PT, não, pelo amor de Deus. Não estamos defendendo ninguém. Não é sobre isso. Estamos dizendo que precisamos pensar sobre quem nós estamos votando e não votar porque, não, mas quem está defendendo o PT também tudo bem. Só acho que em qualquer lado do campo, em qualquer lado da história. Mas por que quem está defendendo o PT tudo bem, quem está defendendo o Bolsonaro? Não, é porque eu falei aqui, a gente não está defendendo o PT, parece que eu tô falando que eu tô falando contra o PT, não é sobre isso. Eu acho que o PT... Ai, meu Deus, nós vamos falar sobre o PT de novo. Acho que a gente devia parar de falar sobre o PT, é tão difícil falar sobre o PT, porque abre tantas coisas de negação de um lado, de outro lado, negação da negação, e a hipérbole. O que acontece? Tem o avesso da negação. Vou falar aqui, já que a gente está falando sobre isso, o avesso da negação é o que a gente poderia chamar de um sentimento hiperbólico, fatalista, trágico, que é assim, por exemplo, em relação à pandemia. Quem está em negação? Quem está em negação falando, isso é uma gripezinha, isso aí não é nada. Está em negação. Por outro lado, tem gente do outro lado que está dizendo assim, não, vai acabar com o mundo, não tem solução possível. Os próximos 5 anos vão ser de sofrimento. Vai ter 3 ondas, vão ter 8 ondas. Nunca vai acabar, nunca vai acabar. A gente nunca mais vai sair de casa. Isso também é um processo similar de negação de índices da realidade, que apontam para uma certa possibilidade de imunização, por exemplo. Aí você fala, mas e a Coreia e tal? Parece que isso, não vamos discutir sobre a pandemia de fato hoje, mas o ponto é,
Esses dois extremos são extremos de negação do real, porque o real não é preto no branco, o real é uma grande coisa, Muito tonalidade de complexo, cinza, gente, complexo, muito complexo. que a gente tem que ir reprocessando a cada vez. A ciência, inclusive, eu estou do lado da ciência, a ciência não é preto no branco, a ciência é subjetiva e a ciência vai se reelaborando, ela testa, falha, ela sabe que falhou, ela testa de novo, falha, ela sabe que falhou, e assim a ciência vai caminhando, se reavaliando. A ciência não é uma coisa estática, eu estou do lado da ciência, a ciência é um caminho. A gente está há 6 meses lidando com uma coisa, com a pandemia, por exemplo, não sabe exatamente nada sobre isso, a gente sabe que a gente sabe, mas daqui a um ano a gente vai saber uma outra coisa, então os cientistas vão estar falando uma coisa que eles estão falando agora. Então a ciência é perceber o real, a ciência é uma maneira razoável de lidar com o real. É isso. A ciência não é também a resposta do super-homem tal. A ciência não é isso. A ciência é uma maneira de lidar com o real. É uma perspectiva de pesquisa sobre o real. É uma metodologia de tentativa de falseamento. Tentativa e erro, na verdade. Tentativa e erro. Quando a pesquisa erra, ela errou. Ela errou. Então aí ela não fala, deu então certo. não era. Então essa vacina não funciona. Volta atrás. A ciência, nesse sentido, olha que maravilha. A ciência nunca prova que algo está certo. A ciência só prova que algo está errado. Sabiam disso? Por exemplo, a ciência não pode dizer que o sol vai nascer amanhã, a ciência só pode dizer que ele nasceu até agora. Então é provável que ele vai nascer amanhã. Muito provável que ele vai nascer amanhã, mas não está certo que ele vai nascer amanhã. Estão entendendo? É Hume, é um filósofo maravilhoso. Mas então, se o sol não nascer, a gente pode dizer que o sol não nasce todos os dias. Estão entendendo? Estão entendendo? Chama indução, processo indutivo. Não é indução, abdução, enfim, discussão outra. Me desviei. Mas tava bom esse seu desvio. É filosofia da ciência, é um tema que me interessa muito. Já me interessou. A gente pode fazer um vídeo sobre filosofia da ciência. É porque a gente carece pra gente agora também, a gente fala, não, o Átila tá certo, não, o Bolsonaro, não é sobre isso, nada contra o Átila, contra ninguém, mas é só olhar, e a gente tem que ir caminhando pra entender, olhando com calma, e quando a gente vai pra isso, a gente vai pra processo de instabilidade. A gente fala, não sei, e agora? Difícil não saber, gente, é difícil não saber. É difícil, mas não é difícil a gente pensar em que a gente vai votar, pensando que ainda não foi canceladas as eleições para prefeito do Rio de Janeiro. Sim. Então, ou o prefeito de São Paulo também vai ter, né? Vai ter todo prefeito, vamos voltar para prefeituras de todas as cidades. Teoricamente vai. Todos os municípios. Inclusive o cara da capa da Folha, Paulo Marinho, é candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Yes, e só por isso ele fez a denúncia que ele fez hoje, que está no jornal. Isso é uma maravilha. O nosso país é o quê? Todo mundo tem ética, ninguém está preocupado com o seu. É disso que se trata. Tchau, gente. Até quinta. Tá puxadíssimo. Tá puxadíssimo. Beijo. Ai, ai.